Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês notícias a respeito do Bruno Henrique, tá? A nação rubro-negra está muito inquieta nesse momento com a situação do camisa número 27 rubro-negro. O multicampeão Bruno Henrique, afinal de contas, fica no Flamengo, vai embora, ele tem propostas de Palmeiras, de Grêmio, de São Paulo, até o Atlético Mineiro, entrou em contato com o staff do Bruno Henrique para saber quais eram as situações, os valores envolvendo o Bruno Henrique. Nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês tudo o que está acontecendo com o Bruno Henrique hoje, nas tratativas com o Flamengo, se realmente ele vai embora para o Palmeiras ou para outra equipe, ou se o Flamengo vai se dobrar aos desejos do jogador e vai trazer o jogador para o Mengão queridão. Para isso, nós vamos fazer uma análise, nós vamos viajar pelos 5 anos de Bruno Henrique pelo Flamengo nesse vídeo, para sabermos se vale a pena aquilo que o staff do jogador está pedindo, ou se o Flamengo tem que realmente repensar a situação do Bruno Henrique. Então fica até o final do vídeo para você entender quem é esse jogador que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, que nos surpreendeu depois de ter uma lesão muito grave que o deixou fora dos gramados por 10 meses e que agora está numa fase crucial da carreira, onde precisa definir aquele que deve ser o seu último grande contrato. E é justamente por aí que eu quero conversar com vocês. O Bruno Henrique, ele nasceu no dia 30 de dezembro de 1990. Neste exato momento, Bruno Henrique tem 32 anos. Ou seja, quando assinar o próximo contrato, porque ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro deste ano. Quando ele assinar o próximo contrato, o Bruno vai ter 33 anos. Por isso é importante prestar atenção no tempo de contrato, porque se assinar o contrato por um ano, uma temporada, o contrato vai ser válido pelos 33 anos do Bruno. Se for por 2 anos, o Bruno vai chegar ao final do contrato com 35 anos. Se for de uma temporada, ele chega no final do contrato com 34 anos. Se for de 2 anos, ele chega ao final do contrato com 35 anos. Se for de 3 anos, ele chega ao final do contrato aos 36 anos. O Bruno Henrique teve uma lesão muito grave. Muitas pessoas não esperavam que ele tivesse a velocidade que ele mostrou que ele tem. Ele, inclusive, já chegou muito próximo dos valores registrados em velocidade que ele marcava em 2019 pelo Flamengo. Ou seja, ele voltou melhor do que estava antes até. Tá? E hoje ele é o principal atleta rubro-negro dentro de campo, o cara que desequilibra, o cara que arrebenta. O Bruno Henrique também sempre se cuidou muito fora de campo. É um cara família, que faz programas familiares, mal nós vemos notícias dele na imprensa quando não está jogando pelo Flamengo. É um cara bem caseiro. Vez ou outra a gente vê ele na praia com a família, ele gosta muito de lutas marciais, então geralmente quando ele está na praia ele aproveita para treinar algum esporte, alguma luta, mas está sempre quietinho na dele. Raramente a gente vê o cara em baladas, em festas. Geralmente é quando um jogador do Flamengo faz aniversário ou dá uma festa, aí ele sempre prestigia. Fora isso, é um cara sempre que tá sempre com a família. O que eu quero dizer com isso? É um cara que se cuida. É um cara que fisicamente, não sendo lesões provocadas no campo, geralmente é um cara que dificilmente vai se lesionar pelo que ele faz fora de campo. Vamos dar uma olhada aí, então, no desempenho do Bruno Henrique desde 2019 pelo Flamengo. Bom, como eu falei para vocês, ele nasceu no dia 30 de dezembro de 1990, tem agora 32 anos e o contrato dele vai até dia 31 de dezembro deste ano. Pelo Flamengo, quando chegou em 2019, ele fez 46 jogos, marcou 26 gols, deu 9 assistências. Já em 2020, foram 55 jogos, 22 gols e 14 assistências. Foi a melhor temporada do Bruno Henrique em jogos, em gols. Em gols, 2019 foi melhor, mas se somarmos as participações em gols, foi melhor em 2020, porque ele teve 22 gols e 14 assistências. Em 2021 já diminuiu aí para 45 jogos,
fez apenas 20 gols e deu 12 assistências. Em 2022, 23 jogos, 3 gols e 8 assistências. Nesse ano, são 27 jogos até aqui, 7 gols e apenas uma assistência. A gente vê então que desde 2020 o Bruno Henrique vem tendo uma queda no desempenho, principalmente no número de assistências. É claro, né? Em 2022 ele ficou problematizado por conta da lesão. E aí eu mostro para vocês o histórico de lesões do Bruno Henrique nos últimos anos apenas, tá? Ele teve uma lesão multiligamentar no joelho direito no dia 15 de junho de 2022. Ele voltou no dia 16 de abril de 2023, exatos 10 meses depois. Essa lesão foi no jogo Flamengo e Cuiabá. O Flamengo até venceu o Cuiabá. Depois, no jogo contra o Palmeiras, ele teve uma entorse no tornozelo e no joelho direito e ficou fora do dia 10 de julho deste ano e retornou 12 dias depois, no dia 22 de julho, agora de 2023. Então, o Bruno Henrique teve essas duas lesões num período aí de um ano, né, nessa última temporada. O Bruno Henrique, como eu já disse, é um cara que se cuida, é um cara que não é da noite e tal, então dificilmente ele vai se lesionar por comportamento extracampo. Isso raramente vai acontecer. Mas ele já tem 32 anos e é um cara que depende demais do seu físico, porque a velocidade é a chave dele. O cabeceio dele, ele depende da impulsão. Quem já trabalhou com impulsão, quem já trabalhou no esporte, sabe que você depende muito das suas pernas, da força nas pernas, para você subir o mais alto possível, porque são elas que te impulsionam. Ou da velocidade quando você vem correndo para saltar, ou quando você está parado, das suas pernas para te impulsionar a subir. Então, ele exige muito da musculatura dele. Como eu disse, o próximo contrato que ele assinar será aos 33 anos. Do ponto de vista do Bruno Henrique, será o último grande contrato da carreira. Se ele fizer um contrato apenas de uma temporada, dificilmente o próximo clube vai renovar o contrato dele ou vai colocá-lo com um salário alto no patamar dos grandes jogadores da América do Sul aos 34 anos de idade. Isso não vai acontecer. Então, por isso da pressão que está acontecendo agora entre Flamengo e Bruno Henrique. Agora eu vou contar para vocês o que eu apurei nos últimos dias sobre o que o Bruno Henrique está pedindo. Você já tem todos os dados aí do desempenho, das lesões, já sabe como o Bruno Henrique está. Agora vamos falar o que o Bruno Henrique quer, tá? E o que o Flamengo quer também, por que os caras ainda não chegaram num acordo. O Bruno Henrique, sabendo que é o último contrato da carreira dele, tenta pegar no Flamengo 3 anos de contrato. 3. Então ele assinaria o contrato aos 33 anos e o contrato findaria com ele com 36 anos de idade. Bom, Fabrício, tudo bem, o cara tá jogando bem, é normal ir decaindo. Sim, mas o contrato que ele quer agora é um contrato para ganhar mais do que ele ganha agora. E não é um contrato onde, à medida que os anos vai passando, o salário vai baixando, não. Ele vai ficar idêntico ao que está agora. O Bruno Henrique quer um salário equiparado ao do Gabriel, que é o maior salário do elenco, tá? Eu não gosto de ficar falando valores que os jogadores ganham, tá? Mas vamos colocar aqui uma base. Suponhamos que o Gabriel ganhe 1,8 milhões de reais por mês. O Bruno está ganhando em torno de 1,5. Só que tem um detalhe. A premiação que o Gabriel recebe é um pouco inferior à premiação que o Bruno Henrique recebe. Então, quanto mais títulos o Flamengo ganhar, mais dinheiro o Bruno Henrique ganha, o que faz com que o salário do Bruno Henrique chegue a ser maior do que o salário do Gabriel, dependendo do número de competições que a gente ganhar e de coisas que o Bruno Henrique realizar. Porque em cada contrato, pessoal, se tem gatilhos, tá? Então, por exemplo, se o jogador fizer tantos jogos, ganha X. Se o jogador fizer tantos gols, acrescenta mais X. Se o jogador der tantas assistências, participações diretas em gols, participações indiretas. Tem um monte de gatilho. Premiação não é só ganhou o campeonato, não. Premiações são aquilo que o jogador realiza dentro de campo durante o ano, individualmente.
Então o Bruno Henrique tem tantas cláusulas ali que o salário do Bruno Henrique, o ano passado, por exemplo, ele ganhou mais do que o Gabriel, porque jogou mais, fez mais, enfim, aquelas cláusulas que estavam lá o determinaram como um salário acima. Mas o staff do Bruno Henrique supostamente quer equiparar os salários sem mexer na premiação. Então, se o Gabriel ganha 1,8, o Bruno vai ganhar 1,8 também por mês. Vai manter as cláusulas de premiações. Então, o Bruno pode se tornar o maior salário da América do Sul, ok? Eles não querem mexer na questão da premiação. Bom, até aí, tudo bem. Só que tem mais um caso. O staff do Bruno Henrique quer as famosas luvas. E isso, gente, não é uma coisa exclusiva do staff do Bruno Henrique, não. Todas as renovações do Flamengo tiveram pagamento de luvas. Todas. Todas as renovações do Diego Ribas, se ele teve uma queda nas premiações, porque queda salarial não se pode fazer. Aquilo que está na CLT você tem que manter, tá bom? O que está escrito na carteira você não mexe. Você pode mexer nas premiações, ok? Então, quando o Diego Ribas aceitou reduzir o salário dele, não era o salário que ele estava reduzindo. Ele estava reduzindo aquelas cláusulas por premiação individual. Número de jogos, número de gols, número de assistências, participação diretas e indiretas em gol. Isso ele aceitou diminuir, tá? Só que teve o pagamento de luvas. E o pagamento de luvas pela renovação foi altíssimo. Então, o Diego é uma pessoa maravilhosa, é um cara exemplar, é um profissional digno, mas ele pouco teve queda no salário dele na última renovação, porque apesar dele tirar as cláusulas aqui, tem o pagamento das luvas, que acabava compensando esses pagamentos aqui. É claro, se ele não baixasse os valores da premiação, ia ser mais alto ainda, porque ia ter a luva e a premiação. Mas todos os contratos teve. Renovação do Ilharão teve pagamento de luvas. Renovação do Felipe teve pagamento de luvas. Renovação... Todo contrato tem pagamento de luvas quando renova. O que difere as luvas de uma renovação ou outra são os valores pedidos. Os valores pedidos pelo staff do Bruno Henrique para as luvas é muito alto para o Flamengo. Só para vocês terem uma ideia, sai do planejamento orçamentário para o ano que vem. De tão alto que é o que o staff do Bruno Henrique está pedindo de luvas. É como se o Flamengo estivesse comprando um jogador novo. Claro, não pensa em Everton Cebolinha, 100 milhões de reais, não é isso não. Mas é como se o Flamengo estivesse contratando um jogador novo aqui da América do Sul, um novo atleta para o clube, de tão alto que é o valor das luvas. O valor das luvas não é pago de forma integral, ele é diluído no salário. Então, diluído no salário de 2 anos, supostamente acreditando que o salário dele seria equiparado ao do Gabigol, e supostamente acreditando que o salário do Gabigol é de 1,8 milhão de reais, o Bruno Henrique ganharia mais de 2 milhões de reais por mês por conta de se dividir o valor da luva durante os 3 anos de contrato. Então ele passaria a ser o maior salário da América do Sul, ultrapassando até o Dudu, que hoje é o jogador mais bem pago da América do Sul, com 2,1 milhão de reais por mês. Fabrício, mas o Flamengo pensa em dar esse aumento pro Gabriel. Tudo bem, gente, o Gabriel vem numa fase horrorosa há uns 2 anos pelo menos, né? A gente sabe disso, isso é um consenso, tá mal pra caraca. Ainda assim é baladeiro, todo antiprofissional. Mas o Gabriel é jovem, tem 26 anos ainda. As chances do Gabriel ter uma subida na carreira é boa. Eu posso não acreditar, você pode não acreditar, mas se você avaliar friamente, tecnicamente, aos 26 anos o jogador ainda pode voltar a chegar no ápice. Pode até realizar coisas que ainda não havia realizado na melhor fase do Flamengo. O Bruno teve uma lesão muito grave e voltou voando. O que impede o Gabriel de uma hora colocar a cabeça no lugar, virar profissional de futebol de novo, conseguir a rima para pescoço, porque sinceramente, eu acho que é isso que atrapalha o Gabriel. Até hoje ele não conseguiu rimar pescoço. Na hora que ele conseguir, eu acho que acaba esse problema dele. Mas enfim, o que impede o Gabriel aos 26 anos de o ano que vem ter um ápice na carreira melhor do que o que ele já teve no Flamengo? Tem chances disso acontecer. Na história do futebol, já vimos jogadores crescendo aos 26 anos várias vezes. Agora, quais são as chances
do Bruno ter uma subida ou manter o patamar aos 35 anos de idade. Porque para o ano que vem, aos 33, eu até acho que ele deve conseguir manter, mas é só achismo, a gente só vai saber quando ele entrar lá. Mas ele deve até conseguir manter o que ele vem fazendo agora. Mas e quando ele tiver 34 anos? O salário vai estar o mesmo. A tendência que ele tem é uma queda. Aos 35 anos, a mesma coisa, mas o salário vai estar lá em cima, 2 milhões e cacetada. Então o clube está pensando nisso. O que eu vou fazer com o jogador aos 35 anos de idade ganhando 2 milhões? Aí eu falo para vocês, gente, hoje o Bruno Henrique é o amor da vida da gente, né? Mas quando ele tiver 34 anos, se ele virar um cebolinha da vida, nós não vamos conseguir emprestar ele para ninguém. Nós não vamos conseguir vender ele para ninguém. Porque ele vai estar ganhando 2 milhões, não vai estar rendendo nada e clube nenhum vai contratar, porque o Bruno vai querer ganhar os 2 milhões. Tivemos esse problema com o Marinho, lembra? O Marinho só queria sair se o Flamengo pagasse o salário dele todinho até o final. Então o Flamengo começou a pensar nisso e a gente tanto criticou o Flamengo por conta disso, de dar altos salários com muito tempo de contrato para o jogador. Seria muito hipocrisia da minha parte se falasse que dessa vez o Flamengo não está pensando certo. O Flamengo, para mim, dessa vez pensa certo. Pô, 2 milhões para o ano que vem, tudo bem. Para mais uma temporada, tudo bem. Agora, para 3 temporadas, para um jogador que a última temporada vai estar próximo dos 36 anos, sinceramente, eu acho que aí o Bruno Henrique está pesando na mão com o Flamengo na pedida. É claro que o Bruno Henrique tem direito de pedir o que ele quiser, né? Agora, do mesmo jeito que ele tem o direito de pedir o que ele quiser, o Flamengo tem que pensar na vida do Flamengo. Vendemos o Zico e sobrevivemos. Então, poderíamos sobreviver também sem o Bruno, correto, gente? Ele é importante, eu amo ele de verdade mesmo. Para mim é top 5 de ídolos no Flamengo, sem sombra de dúvidas, mas tudo deve ter um limite. Um jogador, ele nunca pode estar ou colocar o clube contra as cordas. Ah, e antes que alguém aí diga que eu passo pano pro Gabriel, que eu não sei o que tem, gente, se o clube achar que os valores pedidos pelo Gabriel não devem ser atendidos, tchau pro Gabriel também. Eu sou torcedor do Clube de Regatas do Flamengo, não do Bruno Henrique Esporte Clube ou do Gabriel Esporte Clube, não. Deu? Tá no planejamento orçamentário? Pra mim, ok. Não tá? Tchau. E aí, eu quero saber a opinião de vocês. Com todos esses dados que eu trouxe pra vocês, eu pergunto, você renovaria com o Bruno Henrique? Coloque aí nos comentários. Nação, tudo de bom? Eu amo muito vocês. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Quanto mais a Nação Rubro-Negra souber sobre isso, melhor. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.